A primeira vez que Helena o viu, estava escondido em um canto empoeirado de uma antiquária esquecida. Não havia preço. Ninguém parecia notá-lo, obscurecido por bibelos sem graça e móveis velhos. Mas os olhos de Helena, treinados para a beleza e o incomum, foram atraídos por um brilho fugaz vindo do fundo escuro da loja. Era um espelho. Não um espelho comum. Sua moldura, de ébano escurecido pelo tempo, era entalhada com volutas serpenteantes que pareciam se mover sob a luz fraca, entrelaçando-se em padrões que evocavam tanto a luxúria quanto o pavor. O vidro em si era de um tom esfumaçado e antigo, quase um portal para a melancolia. O velho antiquário, com seus óculos na ponta do nariz e um cheiro persistente de mofo, hesitou quando Helena perguntou sobre o espelho. Ah, esse. Ele não está à venda, minha jovem. É um problema. Mas Helena, uma colecionadora ávida de artefatos de beleza singular, não aceitou um não. Sua persistência era uma força silenciosa, e a atração pelo objeto era inexplicável. Houve um quê de desafio nos olhos do velho, um aviso mudo que ela ignorou. Acabou levando-o para casa por uma soma irrisória, quase como se o espelho tivesse escolhido ir com ela. Em seu apartamento, um loft moderno de vidro e aço com vista para a cidade pulsante, o espelho encontrou seu lugar de destaque. Helena o colocou na parede principal de seu quarto, o único objeto antigo em meio à austeridade contemporânea. À luz do dia, parecia apenas um espelho belo, mas com uma aura de antiguidade pesada. À noite, no entanto, a magia começava. Na primeira noite, Helena se viu refletida. Mas não era apenas ela. Era uma versão dela mesma, envolta em uma luz prateada, com os olhos mais profundos e um sorriso que era puro convite, carregado de uma sensualidade que ela, em sua vida cotidiana, hesitava em exibir. Essa imagem, uma versão etérea e perigosamente sedutora de Helena, moveu-se com uma fluidez hipnótica, seus cabelos negros dançando em uma brisa invisível. A figura no espelho levantou uma mão em um gesto de chamado, e Helena sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Os dias se tornaram um prelúdio para as noites. Helena passava suas horas diurnas absorta em pensamentos sobre a imagem no espelho. Suas tarefas de design, antes sua paixão, pareciam insípidas. Ela ansiava pela escuridão, pelo momento em que a figura começaria a se manifestar. E a cada noite, a atração aumentava. A figura no espelho se tornava mais vívida, mais real, seus gestos mais audaciosos, suas expressões mais lascivas. Ela a chamava, não com palavras, mas com uma linguagem corporal que prometia êxtase e segredos. Helena começou a imitar os movimentos da figura, dançando em frente ao espelho, sua própria sensualidade despertando sob o olhar magnético de sua contraparte. As linhas entre o real e o reflexo começaram a se embaçar. Ela estendia a mão, e a mão do reflexo se estendia também, os dedos quase se tocando no vidro frio. Uma noite, ela jurou sentir um calor emanar da superfície do espelho, um calor que a convidava a se fundir.